Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar agora os estudos do artigo intitulado Metodologia Qualitativa de Pesquisa. Lembro novamente aqui que ao final das aulas de análises desse artigo, nós teremos os nossos simulados focados especificamente nesse artigo. Simulados divididos em 3 níveis, fácil, médio e difícil. Então é muito importante que após assistir a essas aulas de análises dos artigos, vocês também tentem resolver os nossos simulados, tá bom? Depois acompanhe a correção em videoaula dos simulados. Essas correções são muito importantes para a gente fixar mais o conteúdo que foi abordado durante as aulas, tá bom, pessoal? Se você está assistindo a este vídeo pelo YouTube e deseja se inscrever em nosso curso preparatório, você pode acessar o link que está na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Metodologia qualitativa de pesquisa, né? Todo trabalho científico, todo trabalho acadêmico pressupõe uma metodologia, né? É como se a gente estivesse falando aqui dos passos que nós vamos dar para investigar um determinado fenômeno, um objeto de pesquisa, por exemplo, né? Então, todos vocês que vão concorrer a uma vaga, né, desse mestrado profissional, já fizeram a graduação, já terminaram a graduação, tiveram uma disciplina muito importante chamada Metodologia do Trabalho Científico, né? E nessa disciplina é provável que tenham visto, né, algumas abordagens de trabalho científico, como abordagem qualitativa e abordagem quantitativa. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o foco em uma abordagem, que é justamente a abordagem qualitativa. Tá bom, pessoal? Então, a gente já parte de antemão aqui desse pressuposto de que para fazer uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica, a gente sempre vai utilizar uma metodologia, né? Como nós vamos fazer essa pesquisa, como nós vamos coletar os dados, como nós vamos analisar os dados, tá bom? No campo das ciências sociais, que é o nosso foco aqui, uma vez que o campo de conhecimento que predomina neste artigo é a sociologia, né? Então, no campo das pesquisas em ciências sociais, nós podemos ter abordagem qualitativa e também abordagem quantitativa. O que vai ser destacado aqui é a abordagem qualitativa, né? Mas sem excluir também a importância da abordagem quantitativa, tá bom? Então, não é pelo fato de ser destacada a abordagem qualitativa que a quantitativa deva ser deixada de lado, né? Não é esse o objetivo aqui, tá bom? Então a gente vai ter aqui um foco nas ciências sociais, né? Existem diversos métodos para a gente realizar pesquisas, né? E é claro que esses métodos de a gente realizar uma pesquisa, esses métodos vão variar conforme o objeto de estudos, né? O que nós vamos estudar? O que nós vamos investigar? E esse objeto de estudos também vai contribuir para a complexidade da metodologia, né? Então é muito importante que seja considerado o objeto de pesquisa para ser definida aqui a abordagem que vai ser utilizada. No campo das ciências sociais, o objeto de pesquisa é um objeto bastante complexo, né? Bastante amplo, né? Em diversas dimensões. Por isso que a abordagem a ser escolhida para fazer uma pesquisa no campo das ciências sociais, normalmente essa abordagem é a qualitativa, uma vez que ela é uma abordagem mais flexível, heterodoxa, e a gente vai ver isso aqui nessa aula, né? Então é justamente pelo fato de a gente ter um objeto de pesquisa bastante complexo, que é o ser humano em sociedade, as relações sociais, né? Isso é muito complexo. Então, é importante adotar uma abordagem, né, que abranja essa complexidade. E a abordagem aqui para ser destacada vai ser a qualitativa. Tá bom, pessoal? Então a gente vai fazer aqui algumas pequenas análises, né, de alguns trechos que justamente compõem esse artigo que está sendo analisado aqui por nós. Tá bom? Então vamos lá. Aqui iniciando pelo resumo. Tá bom? Esse artigo apresenta reflexões sobre
O que significa fazer ciência no âmbito dos métodos e técnicas qualitativos da sociologia? Então, obviamente nós temos métodos e técnicas utilizados, né, em diversos campos teóricos, em diversas epistemologias, em diversas ciências, né? Mas no campo da sociologia, como que deve ser, como devem ser esses métodos, essas técnicas? Mas por que o foco aqui é a sociologia, né? Bem, a sociologia traz como objeto de estudos algo bastante complexo, que é o ser social, né? O homem. Então, como nós vamos investigar esse objeto que é bastante complexo, né? Então, fazer ciência no âmbito dos métodos e técnicas qualitativos da sociologia. Tem como pressupostos uma compreensão de metodologia como conhecimento crítico dos caminhos do processo científico. Então, haverá uma pesquisa, né, uma investigação sobre algum aspecto da sociedade e um caminho vai ser trilhado, né? Então nós vamos ter vários passos para investigar esse objeto. Esses vários passos vão estar inseridos no campo da metodologia, né? Só que esses passos que serão dados, eles serão vistos de forma crítica, né? Não serão etapas da pesquisa, né, feitas de uma forma cega, inconsciente, não. A perspectiva aqui é de abordar essas técnicas, abordar esse caminho do fazer científico, né, de forma crítica, que indaga e questiona acerca dos seus limites e possibilidades. Então, nessa investigação científica, nós vamos ter limites, né? Nós não vamos, dependendo da técnica que nós vamos utilizar, nós não vamos conseguir, né, ultrapassar algumas barreiras. Então, há limites nesse caminho que é crítico, né? Mas há também possibilidades. Então, é muito comum a gente se deparar com essa expressão, limites e possibilidades. Então, até onde a gente pode ir com o que nós temos, né? E com o que nós temos, o que pode ser feito, tá bom? Então, seus limites e possibilidades. E o reconhecimento de que todo conhecimento sociológico tem como fundamento um compromisso com valores. Há esse compromisso com valores na produção do conhecimento sociológico. O que a gente já pode tirar aqui? Essa ideia de neutralidade, né, ela é deixada de lado. Não existe neutralidade no fazer científico. Muito menos no campo das ciências sociais. Então, esse distanciamento investigador e objeto investigado, né, muito tão caro ao positivismo, ele é deixado de lado aqui. Mas isso não quer dizer que a pesquisa no campo da sociologia seja menos rigorosa, menos científica, por conta dessa aproximação do investigador com o objeto investigado. Na verdade, isso requer um trabalho ainda maior do investigador, né, para que essa aproximação as suas crenças, os seus valores culturais, né, não sejam utilizados para deturpar os dados que são coletados justamente nessa interação investigador e investigado. Então, a gente tem um compromisso com valores, não é uma pesquisa, digamos, descompromissada. Há um compromisso social nessa pesquisa, até porque, lembre-se, a gente está abordando aqui o conhecimento crítico dos caminhos do processo científico. Então há uma perspectiva crítica. E sempre que a gente tiver essa palavrinha crítica, a gente entende que se trata de um conhecimento mais profundo, né? Um conhecimento posicionado. Então a gente tem uma tomada de posição do próprio investigador, então não é algo neutro. A objetividade no fazer científico aqui, ela deve ser relativizada, né? E durante a pesquisa, como a gente vê, né, a abordagem qualitativa ela é flexível. Então, dependendo do que está sendo investigado, das mudanças que esse objeto investigado vai tendo durante a pesquisa, né, novos ajustes vão ser feitos, né? Então, pelo fato de a gente ter essa flexibilidade maior na abordagem qualitativa, que ela vai predominar no campo das ciências sociais, tá bom? A pesquisa qualitativa é definida como aquela que privilegia a análise de microprocessos, através do estudo das ações individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados e caracterizada pela heterodoxia no momento da análise. Então veja, heterodoxia no momento
das análises. Não há aqui uma posição fixa, uma posição ortodoxa nesse fazer científico. Heterodoxia nos traz a possibilidade de se utilizar diversas técnicas, né? É como se a gente tivesse algo mais abrangente. Normalmente, as pesquisas no campo da direita, né, que tem esse viés mais conservador, né, mais direitista, digamos assim, né, se utilizam de métodos ortodoxos, mais conservadores, né. Já as pesquisas que vão mais para o campo da esquerda, né, dessa perspectiva de mudança, de transformação, aí elas vão ser mais heterodoxas, tá bom, pessoal? Então a gente tem essa heterodoxia no momento da análise, a possibilidade de haver mudanças nos instrumentos a serem utilizados, ou mesmo no campo teórico que vai ajudar na análise dos dados. Então há essa heterodoxia no momento da análise. Enfatiza-se a necessidade do exercício da intuição e da imaginação pelo sociólogo. Então vejam, nas pesquisas no campo das ciências sociais, né, o sociólogo, o investigador, o pesquisador, né, ele é muito demandado no que diz respeito a essa imaginação, a essa intuição dele, né? É claro que imaginação e intuição não surgem com o pesquisador, elas são elementos que vão sendo adquiridos, né, na própria vivência, na vivência acadêmica, nos estudos. Então, é feito esse exercício da intuição e da imaginação pelo sociólogo num tipo de trabalho artesanal, visto não só como condição para o aprofundamento da análise, mas também, o que é importante, para a liberdade do intelectual, né? Então há uma maior liberdade nesse fazer científico, na produção de conhecimentos, né? Considerando, obviamente, a abordagem qualitativa. Discutem-se aqui as principais críticas feitas à abordagem qualitativa, em especial as acusações de falta de representatividade e de possibilidades de generalização, de subjetividade decorrente da proximidade entre o pesquisador e os pesquisados e o caráter descritivo e narrativo de seus resultados, né? Então, percebam que aqui a gente vai se distanciando, né, da perspectiva do positivismo clássico, distanciamento objeto e do observador com aquele que está sendo observado, como se a única possibilidade que teria de a gente chegar ao conhecimento, né, de um objeto seria o distanciamento, né? Mas aqui não há esse distanciamento, há na verdade um diálogo, né, uma interação entre o observador e o observado. E aí, pelo fato de haver essa aproximação, né, há uma crítica de que essa aproximação ela estaria deturpando, né, os dados, né, os resultados da pesquisa não seriam resultados válidos justamente por conta dessa aproximação. Então, as pesquisas no campo das ciências sociais, né, sofrem essa crítica por conta da subjetividade presente, o caráter descritivo e narrativo dos resultados, né, que vai justamente se contrapondo, né, àquelas pesquisas laboratoriais, as pesquisas que se utilizam do positivismo clássico. Então, como o ser humano é um objeto de estudos bastante complexo, né, as relações sociais são bastante complexas, isso não pode ser estudado em laboratório, né? Não tem como a gente simular em laboratório relações sociais, né? Então, muitas das pesquisas no campo, né, das ciências sociais são pesquisas de caráter de campo, né? A gente vai a campo observar no contexto em que aquele fenômeno ou que aquele indivíduo, né, interage. Então, as pesquisas no campo das ciências sociais sofrem sim preconceitos, né, acusações de que essas pesquisas não seriam rigorosas, né, mas na verdade a gente vê que é justamente pelo fato de ter essa aproximação maior do observador com o objeto investigado, né, é que deve haver, né, um aprofundamento teórico maior ainda, né, para justamente não deturpar os dados e, consequentemente, as análises que serão realizadas. Nesse contexto, reflete-se sobre os problemas éticos envolvidos nesse tipo de pesquisa, até porque a gente trabalha com pessoas. As ciências sociais trabalham e investigam pessoas, basicamente.
E há, é claro que, né, essa questão ética. Por isso que muitas pesquisas no campo das ciências sociais, né, para você fazer a pesquisa, você tem que submeter o seu projeto ao comitê de ética. Então, as universidades, né, elas têm os comitês de ética que recebem esses projetos e aprovam ou não a continuidade, né? Então, eles veem se isso está ferindo, né, algum código de ética, justamente por estar investigando pessoas, né? Então, há problemas éticos envolvidos nesse tipo de pesquisa e retoma-se brevemente a história que culminou com o predomínio do enfoque quantitativo. De fato, durante muito tempo, o enfoque quantitativo ele predominou, também uma influência do próprio positivismo, especialmente na sociologia norte-americana do pós-guerra. Em conclusão, o texto propõe que hoje o mais importante é produzir conhecimento, que além de útil, ou seja, além desse conhecimento ser útil para todos nós, né, seja explicitamente orientado por um projeto ético, visando a solidariedade, a harmonia e a criatividade. Então veja, aqui nós temos o engajamento desse fazer científico. As pesquisas no campo das ciências sociais são pesquisas engajadas, né? Não, o foco não é apenas gerar um conhecimento, mas também mudar a realidade, transformar a realidade, né? Principalmente quando nós vivemos em uma sociedade caracterizada pela desigualdade social, né? Então, metodologia aqui é entendida como o conhecimento crítico dos caminhos do processo científico. Então, o que a gente viu, né, é o conhecimento crítico dos caminhos do processo científico. Então, esse fazer científico, essa pesquisa científica, ela vai se utilizar de uma metodologia, né? São os passos que vão ser trilhados, né, nesse fazer científico. Mas esses passos que vão ser dados, né, eles vão ser vistos de forma crítica e não de forma acrítica, né? Não se trata apenas de realizar passos já definidos a priori, né, de uma forma inconsciente. Você simplesmente faz e pronto, né, sem refletir sobre esses passos. Não. Aqui há a reflexão crítica sobre aquilo que está sendo feito, né, na própria pesquisa científica. Tá bom? Então, métodos técnicos e métodos lógicos. Aqui é citado um grande sociólogo brasileiro, né, Florestan Fernandes, e ele traz aqui uma diferenciação importante entre métodos técnicos ou métodos de investigação e métodos lógicos, né? Então, os métodos técnicos ou de investigação são processos pelos quais a realidade é investigada. Como essa realidade é investigada? Como ela é acessada, né? As manipulações analíticas através das quais o investigador procura assegurar para si condições vantajosas de observação dos fenômenos. Então, método de investigação, métodos técnicos dizem respeito a como a gente chega a esse fenômeno, né? E aí a gente pode ter vários: observação participante, entrevistas, questionários, né? Enfim. Então, existem esses métodos técnicos que são os métodos utilizados para a gente chegar a um dado, né? Para a gente chegar a esse dado e coletar esses dados. E nós também temos os métodos lógicos, né, que Florestan chama de métodos de interpretação. Dizem respeito aos processos de formação das inferências e de explicação da realidade. Então vejam, métodos técnicos ou métodos de investigação são métodos que se referem a essa ida para coletar dados, né? Como estão sendo coletados esses dados, né? E o método de interpretação já pressupõe a coleta de dados. Então, como nós vamos interpretar esses dados que foram coletados lá nos métodos técnicos, né? Então, métodos de interpretação já traz aqui, né, a necessidade desse investigador analisar os dados que foram coletados, como ele vai interpretar esses dados. Existem métodos de interpretação que é o que justamente Florestan Fernandes nos traz, tá bom? Reconhecendo que o método é o mesmo em todos os ramos do saber, os sociólogos tinham como tarefa realizar a transferência desse método para a investigação dos fenômenos sociais, né? Então, em todos os campos científicos nós temos métodos, né? Só que ainda não havia uma preocupação muito grande com
a utilização desses métodos no campo da sociologia. Então, aqui surge esse foco, né? Definir um método essencialmente sociológico, um método que tenha a cara da sociologia, né? E que obviamente pudesse dar conta do objeto de estudos da sociologia, que é um objeto bastante complexo, né? Isso porque a sociologia foi sempre apresentada como tendo uma base científica frágil, né? A sociologia sempre foi vista como sendo frágil no que diz respeito aos métodos que são utilizados, justamente pelo fato de a sociologia se distanciar daquela abordagem clássica do positivismo. Então, via-se aqui como algo bastante frágil, né? Em decorrência das dificuldades de tratamento de um objeto como o ser humano. Então, é muito complicado a gente abordar, estudar o ser humano, né? Estuda-se o ser humano não no aspecto biológico, né? Mas sim no aspecto social, né? O ser humano é tão sujeito a modificações, ele é complexo e reage a qualquer tentativa de caracterização e previsão. Então, quando se faz uma caracterização ou previsão sobre o ser humano, ele reage a isso, né? Além do que, a análise do comportamento humano é feita por um observador humano falível e tendendo a distorcer os fatos, né? Então, é claro, nós como sociólogos, por exemplo, vamos investigar o comportamento social, mas nós somos falíveis, nós podemos cometer erros, nós temos as nossas fraquezas, né? E isso pode contribuir para distorcer os fatos. Por isso que é muito, muito complexa a pesquisa no campo da sociologia, justamente por conta dessa aproximação do investigador com o objeto investigado. Roberto da Mata apresenta uma análise na perspectiva da hermenêutica. Como compreender discursos, como compreender textos. Então, a hermenêutica diz respeito a essa tarefa de compreensão dos textos que foram produzidos, dos discursos. Então, basicamente, nós temos aqui essa questão da compreensão, interpretação. Então, na perspectiva da hermenêutica, da relação sujeito-objeto, que considero interessante apresentar aqui. Segundo esse antropólogo, temos que considerar a interação complexa entre o investigador e o sujeito investigado. Então, há de fato uma interação, aquele que está investigando e aquele que está sendo investigado, que compartilham, mesmo que muitas vezes não se comuniquem, de um mesmo universo de experiências humanas. Então, o investigador que está investigando o homem, por exemplo, né, a atividade humana, ele está no mesmo universo de experiências humanas desse investigado. Então, nós estamos no mesmo universo, né? E, é claro, haverá uma interação entre os dois. Haverá uma interação entre os dois. Agora, mesmo quando não há um diálogo entre os dois, entre o observador e o objeto que está sendo investigado, está sendo observado, mesmo que não haja esse diálogo, os dois compartilham do mesmo universo de experiências humanas, tá bom? Então isso também tem que ser considerado. O que permite superar nossos preconceitos em relação ao outro. Por quê? Porque esse outro também ele está inserido nesse universo de experiências humanas no qual nós também estamos inseridos. Então nós estamos no mesmo universo. E, de certa forma, ouvir o outro, né, estudar o outro, é também estudar nós mesmos. E nós vimos isso em outro artigo que compõe aqui a bibliografia dessa seleção, né? Olhar para o outro é também olhar para uma parte de nós. Então, permite superar nossos preconceitos em relação ao outro, ao diferente, é a possibilidade de dialogar com o nativo. É nessa possibilidade de diálogo que reside a principal diferença com as ciências naturais. Então nós estamos aqui no âmbito das ciências sociais, né? Ciências humanas, e nós temos também as ciências naturais, que se utilizam bastante da abordagem quantitativa. Então a gente vai ter uma diferença, né? A principal diferença entre as ciências naturais e as ciências sociais é o seu objeto. O objeto das ciências sociais é transparente e opaco. Tem o seu ponto de vista, as suas interpretações, que muitas vezes colocam as nossas em xeque. Então, o objeto de estudos das ciências sociais, né, ele
interpreta, ele pensa, ele pode pensar diferentemente de nós, o que não ocorre nas pesquisas do campo das ciências naturais, né? Os objetos que são investigados não pensam, não têm interpretações diferentes. É como se fosse um mero ratinho de laboratório, por exemplo, né? Na sociologia, como nas ciências sociais em geral, diferentemente das ciências naturais, então aqui a questão é diferenciar, né? Ciências sociais, ciências naturais. Os fenômenos são complexos. Então, nas ciências sociais, os fenômenos são complexos, não sendo fácil separar causas e motivações isoladas e exclusivas. Não podem ser reproduzidos em laboratório e submetidos a controle. Então, o objeto de estudos da sociologia não tem como ser reproduzido em laboratório. Não tem como a gente reproduzir relações sociais em laboratório. Não tem como a gente submeter isso a um controle. Se por um lado isso tudo não inviabiliza a observação, então apesar de a gente ter toda essa complexidade, é possível sim observar esse objeto, né? Por outro, é preciso reconhecer que na pesquisa sociológica não é possível ignorar a influência da posição, da história biográfica, da educação, interesses e preconceitos do pesquisador. Então, tudo isso não pode ser ignorado no fazer sociológico, né? A história desse sociólogo, a educação que ele teve, os preconceitos que ele tem, os seus interesses, né? Então, isso não pode ser ignorado na pesquisa sociológica. No trabalho de pesquisa sociológica, a neutralidade não existe. Até porque a gente acabou de falar, né? A gente não pode ignorar que esse pesquisador tem motivações, tem interesses, tem preconceitos, né? Então, neutralidade não existe. E a objetividade é relativa, diferentemente do que ocorre no positivismo, do qual, aliás, partem muitas das críticas feitas à metodologia qualitativa. Então, de fato, é do positivismo que partem as maiores críticas à metodologia qualitativa, que é muito utilizada no campo das ciências sociais. Diante da diversidade de perspectivas, o fazer ciência não segue um único modelo, um padrão de trabalho científico, até porque é heterodoxo. Nós vimos isso, essa heterodoxia no campo do conhecimento sociológico, né? Então ele não segue um único modelo. Há possibilidade de transformações, de mudanças durante a pesquisa. A sociologia foi sempre marcada pela diversidade de métodos e de técnicas de investigação e de métodos de explicação. Se há uma característica que constitui a marca dos métodos qualitativos, é a flexibilidade, principalmente quanto às técnicas de coleta de dados. Então, podem ser utilizadas várias técnicas de coleta de dados. Gravações, observação participante, questionário, entrevista, né? Então, são várias as técnicas que podem ser utilizadas em uma mesma pesquisa, incorporando aquelas mais adequadas à observação que está sendo feita. Então, obviamente, deve ser levado em consideração o objeto de pesquisa para a escolha das técnicas que serão utilizadas para investigar esse objeto, tá bom? Outra característica importante da metodologia qualitativa consiste na heterodoxia, o que nós falamos aqui agora há pouco, né? No momento da análise dos dados. A variedade de material obtido qualitativamente exige do pesquisador uma capacidade integrativa e analítica, que, por sua vez, depende do desenvolvimento de uma capacidade criadora e intuitiva. Então, existe muito aqui da imaginação, da intuição desse pesquisador para saber se vai ser preciso ou não mudar uma técnica para chegar a um dado, né? Ou para mesmo analisar um dado que foi coletado. A maior dificuldade da disciplina de métodos e técnicas de pesquisa está na dificuldade de ensinar como se analisa os dados. Então, o que a gente vê muito, pessoal, nessas disciplinas de metodologia do trabalho científico, é como coletar os dados, né? Então, que técnicas serão utilizadas para coletar os dados. E pouco se fala sobre a análise dos dados. Então, está sendo dito aqui que pouco se faz, né, no que diz respeito ao ensino da análise dos dados. Então, como nós vamos analisar esses dados? Como atribuir a esses dados significados? Como interpretá-los, né? Sendo mais fácil ensinar a coletá-los
É mais fácil ensinar como coletar um dado do que analisar esse dado, né? Então é importante que seja abordada também no campo do ensino, né? Ensinar a analisar os dados. Trata-se de um trabalho que só pode ser realizado com o uso da intuição, da imaginação e da experiência do sociólogo, o que não significa que no caso da metodologia quantitativa também não seja requerida a competência. Então, no campo da pesquisa quantitativa, né, também se exige do sociólogo, se exige imaginação, intuição, né? O problema é que na abordagem quantitativa, a formalização técnica acaba dominando o pesquisador. Ele acaba ficando submisso a essa estrutura que foi definida previamente. Isso na abordagem quantitativa. Então, na abordagem quantitativa, a gente também tem a imaginação do pesquisador, a intuição, mas isso está subordinado à estrutura fixa que foi pré-determinada. Numa abordagem qualitativa, essa estrutura ela é maleável, ela é flexível, né? Então, novas técnicas podem ser utilizadas, novas formas de análise também podem ser feitas, né? Então, o que talvez mais diferencia a abordagem qualitativa da quantitativa seja a flexibilidade. A qualitativa é mais flexível, é heterodoxa, e a quantitativa é menos flexível, né? Ela vai ser ortodoxa, ela é mais conservadora, mais fixa. Tá bom, pessoal? Então, nós finalizamos aqui a nossa primeira aula de análise desse artigo. Ainda vamos ter mais 2 aulas de análises. Tá bom, pessoal? Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.